Nessa videoaula falaremos sobre inequação exponencial. Então, primeiro vamos definir o que vem a ser uma inequação exponencial. A inequação exponencial, ela se caracteriza pela presença da incógnita no expoente, por isso que é exponencial, né? E para ser inequação, ela tem que possuir um desses sinais de desigualdade. Ela pode vir com o sinal de maior que, menor que, maior ou menor ou igual. Então, a inequação exponencial, na verdade, é uma inequação que possui uma incógnita no seu expoente. Bem, são exemplos de inequações exponenciais. O primeiro exemplo que eu trago de inequação exponencial é 3 elevado a x menor que 9. Observem aí que ela possui uma incógnita no expoente. Além disso, possui o sinal de desigualdade, que é o que caracteriza para ser uma inequação. E você tem uma base 3 que, como a gente viu lá em função exponencial, a base ela tem que ser positiva e diferente de 1. Você percebe que a base 3 elevado a x, ela é positiva e diferente de 1. Outro exemplo de inequação exponencial é 2 elevado a x mais 4 maior ou igual a 32. Nós temos aí a base 2, repetindo, positivo e diferente de 1, e nós temos uma incógnita no expoente, por isso que é exponencial, e é uma inequação porque tem um sinal de desigualdade maior ou igual. Outro exemplo ainda, 2 quintos elevado a x ao quadrado mais 1, menor que 5 meios elevado a 3, é uma inequação exponencial porque tem um sinal de menor que, e é exponencial porque tem incógnita no expoente. E a base 2 quintos está entre 0 e 1, portanto é positiva e diferente de 1. Bem, para resolver uma inequação exponencial, a gente observa as seguintes condições, desde que as bases sejam iguais. Isso é um detalhe importante que tem que ser chamado a atenção. Só há possibilidade de a gente resolver seja uma equação exponencial, seja uma inequação exponencial, se as bases forem iguais. Bases diferentes, se não tiver uma estratégia para a gente igualar as bases, não tem como ser resolvida. Bem, então vamos lá. Quando a base A for maior do que 1, ou seja, quando a função for crescente, basta que a gente conserve o sinal da desigualdade para comparar os expoentes. Como assim? Imagine que você tenha A elevado a M maior do que A elevado a N. Como as bases são iguais, como a base é A é igual, você vai poder cortar as bases e quando essa base for maior do que 1, você apenas conserva o expoente, apenas conserva o sinal ao comparar o expoente. Então, se A elevado a M é maior do que A elevado a N, então você corta as bases e escreve que M é maior do que N. Ou seja, quando a base for maior do que 1, você vai cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Por outro lado, se você tivesse aí uma desigualdade de menor que, se fosse A elevado a M menor do que A elevado a N, como essa base A ela é maior do que 1, como nós já falamos, você iria cortar as bases A e escrever M menor do que N. Ou seja no caso de maior que, seja no caso de menor que, se a base for maior do que 1, corta as bases e mantém a desigualdade no expoente. Já se nós tivermos uma base entre 0 e 1, que é quando nós temos uma função decrescente, né, quando a função exponencial é decrescente, a base entre 0 e 1, ao cortar as bases, você inverte o sinal da desigualdade para comparar os expoentes. Como assim? Se você tiver A elevado a M maior do que A elevado a N, onde esse A está entre 0 e 1, você corta as bases e inverte o sinal. Então você escreve M menor do que N. Trocou o sinal de maior que pelo sinal de menor que. Por outro lado, se for A elevado a M menor do que A elevado a N, você corta as bases e inverte a desigualdade, então vai ficar M maior do que N. Então, para a gente poder resolver uma inequação exponencial, basta que a gente lembre disso. Se você tiver uma base entre 0 e 1, corta as bases e inverte a desigualdade no expoente. Já se você tiver uma base maior do que 1, corta as bases e mantém a desigualdade do expoente. Para que a gente possa ver como é que se resolve inequações exponenciais, eu trago alguns exemplos para serem resolvidos.
O item A, eu tenho 2 elevado a x maior do que 32. Primeiro vamos lembrar que, como foi falado aí durante a explicação, só dá para resolver em equação exponencial se as bases forem iguais. Então você vai pegar esse 32 e vai fatorar e vai transformar em 2 elevado a 5. Então vai ficar 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 5. E aí você avalia o que eu falei. Como a base 2 é maior do que 1, você pode cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Portanto, cortando as bases e trabalhando com o expoente, vai ficar x maior do que 5. Portanto, então, o nosso conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que 5. Segundo exemplo, 2/3 elevado a x ao quadrado menor ou igual a 8 sobre 27. Bem, como a gente tem sempre que igualar as bases, vamos observar que esse 8 é 2 ao cubo e o 27 é 3 ao cubo. Então você pode reescrever essa desigualdade como sendo 2/3 elevado a x ao quadrado menor ou igual a 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. E agora observemos que, como o expoente é igual, eu posso colocar fora do parêntese uma única vez. Então fica 2/3 elevado a x ao quadrado menor ou igual a 2/3 elevado a 3. Agora sim nós temos uma inequação exponencial no ponto a ser resolvida. O que é que eu faço? Observem que a base 2/3 está entre 0 e 1. Como a base está entre 0 e 1, eu vou ter que inverter a desigualdade. Então, eu corto a base 2/3 e inverto a desigualdade no expoente. Vai ficar, então, x ao cubo, x ao quadrado, digo, maior ou igual a 3. Bem, x ao quadrado maior ou igual a 3, a gente vai chegar aí numa inequação do segundo grau. Se eu tenho uma inequação do segundo grau, eu vou poder colocar o zero do outro lado, trazendo o 3 para o primeiro membro. Vai ficar, então, x ao quadrado menos 3 maior ou igual a 0. Bem, toda vez que nós temos uma inequação do segundo grau, você vai ter que encontrar as raízes daquela equação correspondente, né, a do segundo grau, e ao encontrar as raízes, você faz o estudo do sinal observando a concavidade da parábola. A gente fez isso quando nós estudamos inequação do segundo grau. Se você resolver a equação correspondente, que é x ao quadrado menos 3 igual a 0, resolvendo ela por delta e Bhaskara ou pelo método da incompleta, tanto faz, você vai encontrar x' menos raiz de 3 e x duas linhas igual a raiz quadrada de 3. Bem, se nós temos aí as duas raízes, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, vamos lembrar que como a parábola tem concavidade para cima, já que x ao quadrado menos 3, o termo a é 1, para que nós tenhamos essa inequação do segundo grau maior ou igual a 0, você tem que pegar o lado esquerdo da parábola e o lado direito da parábola. O ramo esquerdo, o que é isso? É quando você tem um x menor ou igual ao x', que é menos raiz de 3. E o ramo direito é quando você tem um x maior ou igual ao x duas linhas, que é raiz de 3. Com isso, então, as raízes dessa equação sendo esses dois valores e com a concavidade para cima, a gente percebe que o x tem que ser menor ou igual a menos raiz de 3, ou o x tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 3 positiva. Assim, então, o conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos a raiz quadrada de 3, ou x é maior ou igual a raiz quadrada de 3. O item C, 16 elevado a x mais 1, maior ou igual a 64 elevado a x menos 1. Vamos lembrar que sempre a primeira preocupação tem que ser igualar as bases. Então, para igualar as bases, eu fatoro 16 em 2 à quarta. Então, fica 2 à quarta elevado a x ao quadrado mais 1, maior ou igual, fatoro 64 em 2 à sexta. Então, vai ficar 2 à sexta elevado a x menos 1. Nós temos aí potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, repete a base 2. Quando eu multiplicar 4 vezes x mais 1, vai ficar 4x mais 4, maior ou igual. Do mesmo jeito, do outro lado, quando eu pegar 6 vezes o x menos 1,
vai ficar 6x menos 6. Agora sim, nós chegamos na inequação exponencial da forma como a gente sabe resolver, que é com as bases iguais. Observem que a base 2 ela é maior do que 1. Então aí você vai cortar as bases e vai manter a desigualdade no expoente. Vai ficar então 4x mais 4 maior ou igual a 6x menos 6. Faz letra de um lado, número do outro. Então 4x menos 6x maior ou igual a menos 6 menos 4. Bem, 4x menos 6x dá menos 2x maior ou igual, menos 6 com menos 4 dá menos 10. Eu chego numa inequação do primeiro grau, menos 2x maior ou igual a menos 10. Vamos lembrar que na equação do primeiro grau, quando ela começa com menos, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Então, fazendo isso, vai ficar 2x menor ou igual a 10. Passa agora o 2 dividindo, logo x é menor ou igual a 10 dividido para 2, que é 5. Portanto, x menor ou igual a 5. Dessa forma, o conjunto de solução do item C é o x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 5. O item D traz a inequação 2 elevado a x menos 1 maior que a raiz cúbica de 16. Relembrando que sempre a primeira preocupação ela deve ser igualar as bases, eu vou fatorar o 16 e no lugar do 16 eu escrevo 2 à quarta. Então ficou 2 elevado a x menos 1 maior que a raiz cúbica de 2 à quarta. Vamos lembrar que toda raiz é, na verdade, uma potência de expoente fracionário. Então, eu vou transformar a raiz cúbica de 2 à quarta numa potência de expoente fracionário. Para isso, eu repito 2 elevado a x menos 1 maior que, transformando a raiz cúbica de 2 à quarta em potência, vai ficar 2 elevado a 4 terços. Por que 2 elevado a 4 terços? Porque você vai ter que o expoente fica no numerador da fração, que é o 4, e o índice da raiz vai para o denominador, que é o 3. Por isso, então, 2 elevado a x menos 1 maior que 2 elevado a 4 terços. Como aí nós temos as bases iguais, base maior do que 1, cancela as bases, mantém a desigualdade no expoente. Então, x menos 1 maior que 4 sobre 3. Logo, o x tem que ser maior do que 4 sobre 3 mais 1. Esse mais 1 eu posso reescrevê-lo como sendo 3 sobre 3, para igualar os denominadores. Então, x é maior do que 4 sobre 3, mais 3 sobre 3. O que quer dizer que x é maior do que 7 sobre 3. Portanto, então, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é maior que 7 sobre 3. O item E traz a inequação 0,1 elevado a x menos 2 menor ou igual a 0,0001. Como eu sempre digo, tem que primeiro igualar as bases. Para igualar as bases, vamos lembrar que 0,0001 é 0,1 elevado a 4. Por que é 0,1 elevado a 4? É só a gente observar que nós temos 4 casas decimais, por isso que o expoente é 4. Então ficou 0,1 elevado a x menos 2 menor ou igual a 0,1 elevado a 4. Cheguei nessa inequação exponencial, onde eu vou observar que a base 0,1 está entre 0 e 1. O que é que eu faço? Eu cancelo as bases, mas eu inverto a desigualdade no expoente. Vai ficar x menos 1 maior ou igual a 4. Portanto, x maior ou igual a 4 mais 2, logo x maior ou igual a 6. Com isso, então, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 6. O item F, 2/5 elevado a x mais 1, menor ou igual a 25 sobre 4. Na tentativa de igualar as bases, vamos lembrar que 25 é 5 ao quadrado e que 4 é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2/5 elevado a x mais 1, menor ou igual a 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Bem, como você tem aí o mesmo expoente no 5 e no 2, dá para colocar o expoente fora do parêntese. Então, fica 2/5 elevado a x mais 1, menor ou igual a 5 sobre 2 ao quadrado. Observemos que as bases não estão igualadas ainda. Por que não estão igualadas? Porque uma base é 2/5 e a outra base é 5 sobre 2. A outra base é o inverso.
Como é que a gente faz para igualar as bases nesse caso? É só a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, por exemplo, para eu transformar 5 sobre 2 em 2 quintos, eu escrevo 2 quintos, e em vez de 5 sobre 2 elevado a 2, eu escrevo 2 quintos elevado a menos 2. Então, sempre que eu tiver que inverter as bases para igualar, é só você inverter as bases e mudar o sinal do expoente. É isso que eu vou fazer. Com isso, então, vai ficar 2 quintos elevado a x mais 1, menor ou igual a 2 quintos elevado a menos 2. Chegamos então onde queríamos uma inequação exponencial. Observem que a base 2 quintos está entre 0 e 1. Então aqui você vai cortar as bases e inverter a desigualdade no expoente, porque a base está entre 0 e 1. Com isso fica x mais 1 maior ou igual a menos 2. Logo, x é maior ou igual a menos 2 menos 1. Como menos 2 menos 1 dá menos 3, a gente observa que x é maior ou igual a menos 3. Dessa forma, então, o conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3. Segundo exemplo, parecido com o anterior, mas vai abordar outros conceitos. Resolva as inequações exponenciais a seguir. O item A traz a inequação 2 elevado a x mais 2, menos 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x menor ou igual a 18. Nós vimos expressões parecidas com essa quando a gente estava estudando equação exponencial. A gente viu que esse tipo de questão, há necessidade para resolvê-la de que a gente aplique algumas propriedades de potência. Que propriedades são essas? Vamos lembrar que onde estiver somando o expoente, eu transformo no produto de potência de mesma base, e onde estiver subtraindo o expoente, eu transformo numa divisão de potência de mesma base. Dessa forma, então, a expressão que nós temos vai ficar da seguinte maneira. O 2 elevado a x mais 2, eu transformo em 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Menos o 2 elevado a x menos 1, eu transformo em 2 elevado a x dividido para 2 elevado a 1. Repete o restante, mais 2 elevado a x menor ou igual a 18. Vamos então agora resolver essas potências. 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a 1 é 2. Agora eu vou só dar uma organizada para ficar o coeficiente primeiro. Então 4 vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x sobre 2 mais 2 elevado a x é menor ou igual a 18. Essa diferença e soma, abordando fração, eu vou ter que igualar os denominadores. Então eu tenho que deixar os denominadores todos iguais a 2. Para isso, então, o 4 vezes 2 elevado a x, eu transformo em 8 vezes 2 elevado a x sobre 2. Menos o 2 elevado a x sobre 2 repete, mais o 2 elevado a x eu transformo em 2 vezes 2 elevado a x sobre 2. Isso é menor ou igual a 18. Como agora os denominadores estão iguais, eu vou juntar os numeradores, repetir o denominador. Se eu tenho 8 vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x, vai ficar 7 vezes 2 elevado a x. 7 vezes 2 elevado a x mais o 2 vezes 2 elevado a x dá 9 vezes 2 elevado a x. Tudo isso sobre o 2, que já estava embaixo, menor ou igual a 18. Bem, como é que eu tiro esse 2 embaixo da fração? Não aconselho fazer meios pelos extremos, porque no caso de inequação, você pode errar a questão, você tem 50% de chance de acertar e de errar. Então é melhor fazer a que dá sempre 100% de chance de acertar. Como é que você cancela esse 2 embaixo da fração? Multiplica todo mundo por 2. Então multipliquei por 2 dos dois lados da desigualdade. No primeiro membro, o 2 é só para cancelar o denominador 2. Então vai sobrar 9 vezes 2 elevado a x, menor ou igual ao 36, que é o valor de 2 vezes 18. Pega o 9 que está multiplicando, passa dividindo. Ou, na verdade, se não quiser fazer isso, é só dividir dos dois lados da desigualdade por 9. Então, dividindo tudo por 9, no primeiro membro, corta os 9, vai sobrar 2 elevado a x, menor ou igual ao 4, que é o resultado de 36 sobre 9. Se 2 elevado a x é menor ou igual a 4, esse 4 é 2 ao quadrado.
então 2 elevado a x, é menor ou igual a 2 ao quadrado. Como aí você tem as bases iguais, base maior do que 1, cancela as bases, mantém a desigualdade no expoente. Então você chega à conclusão de que x é menor ou igual a 2. Dessa forma, então, o conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. O item B, também parecido ainda com o item A, traz a inequação 3 vezes 9 elevado a x, mais 8 vezes 3 elevado a x, menos 3 maior do que zero. Como eu disse no exemplo anterior, a gente tem que aplicar as propriedades de potência que forem convenientes. Na tentativa de igualar as bases, eu vou ter que primeiro fatorar o 9. Então você vai ter que observar que esse 9 é 3 ao quadrado. Então, reescrevendo essa desigualdade, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado elevado a x, mais 8 vezes 3 elevado a x, menos 3 maior do que zero. Esse 3 ao quadrado elevado a x, eu vou simplesmente trocar o 2 e o x de lugar, inverter, para poder ficar 3 elevado a x entre parênteses. Então, seria 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado, mais 8 vezes 3 elevado a x, menos 3 maior do que zero. E agora, esse tipo de questão a gente resolve fazendo troca de variável. Eu vou dizer que o y ele é 3 elevado a x. Dessa forma, então, fazendo a troca de variáveis, no lugar do 3 elevado a x, colocando y, então fica 3 vezes y ao quadrado, mais 8 vezes y, menos 3 maior do que zero. Organizando, seria 3y ao quadrado, mais 8y, menos 3 maior do que zero. Novamente, nós chegamos numa inequação do segundo grau. Como é que resolve inequação do segundo grau? Você resolve a equação, observa quem são as raízes, e aí, a partir daí, através do estudo do sinal, você chega à solução da inequação. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, onde o A é 3, o B é 8 e o C é menos 3, pega a fórmula de delta. Então, o delta vai ficar o B, que é 8, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 3. Resolvendo 8 ao quadrado, 64, menos e menos dá mais, 4 vezes 3 dá 36, de maneira que o delta é 100. Se o delta é 100, então agora a gente vai encontrar o valor de y pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 100, sobre 2 vezes o a, que é 3. Desse modo, então, o y é igual a menos 8, mais ou menos 10, que é a raiz quadrada do 100, sobre o 6, que é 2 vezes 3. Sabendo, então, o valor de y, eu vou separar, então, agora em y' e y'. O y' é menos 8 mais 10 sobre 6. Isso vai dar 2 sobre 6, que ao simplificar por 2 é 1/3. O y' é menos 8 menos 10 sobre 6. Isso dá menos 18 sobre 6, que é menos 3. Bem, tendo o y' e o y', vamos observar que a questão pede a solução da inequação exponencial. Eu tenho que saber, então, em função de x. O que você vai fazer? Vamos lembrar que o y é 3 elevado a x. Então, quando o y' é 1/3, eu estou dizendo que 3 elevado a x é igual a 1/3. Esse 1/3, na verdade, é a potência 3 elevado a menos 1. Então, fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 1. Corta as bases e a gente conclui que o x é igual a menos 1. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando você tem o y 1/3, o x é menos 1. Por outro lado, quando você tem o y menos 3, você teria que 3 elevado a x é igual a menos 3. E aí vamos lembrar o seguinte, toda inequação exponencial, na verdade toda equação exponencial, toda função exponencial, o conjunto imagem é sempre o conjunto dos números reais positivo. Então, não tem como você pegar o 3, elevar a x e dar um número negativo. Como isso não é possível, você diz que não existe x pertencente aos reais, tal que 3 elevado a x seja igual a menos 3. E aí, com isso, o y' igual a menos 3, ele não vai me dar nenhuma solução. O
que eu faço agora? Vamos então agora montar a desigualdade. Vamos começar a desigualdade pela inequação do segundo grau. Eu queria que 3y² mais 8y menos 3 fosse maior do que zero. Como nós encontramos como raiz dessa equação de segundo grau? Menos 3 e 1/3, então você teria que seria y pertencente aos reais, tal que y é menor do que menos 3, ou y é maior do que 1/3. Isso colocando o conjunto de solução em função de y. Agora vamos transformar em x. A gente viu que quando o y for 1/3, o x é menos 1. E a gente viu que quando o y for menos 3, não existe o x. O que você faz? Coloca apenas a solução para 1/3, já que menos 3 não tem solução em x. Então o conjunto de solução fica x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1. Relembrando, de onde é que veio esse menos 1? Quando o y é 1/3, o x é menos 1. Foi isso que eu fiz e ficou só o sinal de maior que, já que a expressão com menor que era com menos 3, não tem solução, como a gente pode calcular logo aí acima. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa videoaula, onde a gente viu resolução de inequação exponencial utilizando a igualdade das bases, bem como também utilizando propriedades de potência.